Olá, tudo bem? Vamos a mais um entendimento dos escritos bíblicos. E esse tema é um tema assim que eu ainda nem coloquei nome nele, tá? Porque vamos falar da tal da Santa Ceia, que a Santa Ceia nada mais é do que uma representação da Páscoa judaica. Aí você fala, não é representação. Claro que é. Foi tirado de Lucas 22. E eu quero falar aqui como que Paulo, que recebeu a revelação diretamente de Cristo, do ressuscitado, como que Paulo iria mandar, ou ordenar, ou ensinar os gentios a participarem dessa cerimônia, mesmo comendo o pão e o suco, porque Jesus participou disso durante a Páscoa judaica, como que ele iria ensinar os gentios a praticar isso, se ele recebeu a revelação da graça para pregar aos gentios, para não praticarem obras da lei, coisas que eles nunca tinham recebido isso. Então eu quero falar neste vídeo isso. Aí o tema depois eu coloco aí. Vamos ver. Qual será o tema desse vídeo? Então, de imediato, eu peço a você que abra a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 1, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 ao 25. 23 ao 25. Leia comigo. Estou utilizando o texto da Nova Almeida atualizada NA. Assim está escrito, eu não vou falar aqui assim, disse Paulo, não vou falar isso, porque assim está escrito. E depois meu entendimento em cima disso, você tira as conclusões, se tem coerência ou não. Se você quer continuar comendo pão e bebendo suco, aí eu não posso fazer nada, cada um. Eu não como, eu não participo disso aí. Nunca me chamou atenção esse negócio, agora então, lendo isso, é que eu não participo mesmo. Então, no versículo 23 de 1 Coríntios 11, porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Paulo, como que Paulo recebeu isso do Senhor se Paulo não andou com Jesus? Aí uma irmã colocou no comentário aí, mas Paulo recebeu isso no terceiro céu de Cristo. Então tá, vamos ver então. Vamos ver se Cristo, se Deus foi incoerente, se Deus foi igual ao homem que se arrependeu, que uma hora ele falou uma coisa, outra hora ele falou outra. Vamos ver então. Irmã, eu não vou nem falar o nome da irmã, que ela é uma irmã que acompanha esse canal, mas sabe o que acontece? Tem pessoas que é assim, a pessoa ela fica garimpando, Aí ela entra aqui nesse canal, ela assiste o que ela acha que é conveniente, ela fala, isso aqui é para mim, isso aqui já não é. Aí ela vai do Elivelto, porque diz que o Elivelto ainda participa disso aqui, e o Elivelto prega graça. Aí diz que o Elivelto ainda participa desse negócio de comer pão e beber suco. Aí eu não tenho nada contra, cada um coma, faça o que quiser da vida. Aí a pessoa entra lá, aí vê ele falando que ele participa, tal, não sei por quê, por causa disso aqui. Aí a pessoa então entra aqui, quando eu falo de dízimo, que dízimo é da lei, aí ela fala, não, o irmão Cláudio tá certo. Aí quando eu falo que pão e suco é uma representação da Páscoa e que os gentios não têm esse direito, aí a pessoa pega essa parte, não, essa parte não me serve. Me serve a parte do Elivelto. O Elivelto diz que, assim eu nunca vi ele falando, mas eu vi falando que diz que ele, alguém postou no comentário que ele ainda pratica isso aí. Aí a pessoa fala, não, então eu vou lá no Elivelto, que o Elivelto pratica, e como a minha mente ainda é religiosa, eu prefiro ficar com o Elivelto. Aí corre lá no Geraldo, o Geraldo desce o sarrafo, falando, não, isso aqui não tem nada a ver, isso aqui era coisa de Páscoa, eu também não participo. Vai no irmão Elcio, o Elcio também fala, não, isso aqui eu não participo. Aí ela fica onde? Não, vou ficar só no Elivelto assistindo sobre a Santa Ceia, porque o Elivelto ainda participa. São os garimpeiros, ela não teve ainda as condições de se auto-ensinar, ser autodidata. A pessoa não teve ainda isso. Ela ainda é dependente de resquícios religiosos que estão na mente dela. Eu não estou aqui apontando o dedo para ninguém, inclusive não para essa irmã também que coloca essa coisa. Eu estou dando um exemplo, porque a gente vê no dia a dia, nos comentários, a gente vê isso daí. Aí aquela religiosidade está na mente dela, ela não deixou de ser religiosa ainda, então ela pega o que ela convém, o que lhe convém. Aí ela tem lá uns 10 pregadores da graça, 5 que prega graça, eu não prego graça. Graças a Deus eu não estou nessa lista. Essa pessoa pode até me colocar nessa lista, mas está colocando errado, que eu não falo nada de graça. Eu falo da graça para religioso.
Mas para a pessoa que já se libertou da religião, nós não estamos mais em graça, nós estamos na escatologia consumada, nós estamos no evangelho eterno. Então, se em graça eu entendo que não era para praticar mais isso, como está escrito, nós vamos ler, imagine na escatologia consumada ainda, que é Deus em nós, aí é que isso daqui não serve para nada mesmo. Como que eu vou comer pão e suco para falar, eu tenho comunhão com Cristo? Ei, quem está em meu espírito é o próprio Deus, é o tabernáculo espiritual dele. Apocalipse 21:3. É que você não acredita, você é incrédulo. Vai fazer o quê? Você não acredita? Então, se Deus mesmo está comigo, você acha que um pão e um suco vai fazer o quê? Eu estarei fazendo algo, coisa de religioso. Se nem graça e paz eu não falo mais, para não me parecer, para não ser religioso, você acha que se eu não desejo graça e paz para ninguém, eu vou comer pão e suco ainda? Não tem jeito, né? Então diz, assim está escrito: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Claro que era para fazer em memória dele, porque ali, na madrugada, Judas iria entregá-lo aos soldados, aos gentis, e ele seria pendurado, e no domingo ele estaria. Então era para fazer isso em memória de quem estava morto durante 3 dias, quinta, sexta, sábado. No domingo ele ressuscitou. Então aqui é uma questão apenas de assimilar, interpretar o texto. Isso aqui não tem segredo, não tem mistério nenhum. Esse versículo aqui você não precisa de fazer uma exegese, uma hermenêutica, coisas essas palavras chega da nojo, que isso é coisa de teólogo. Isso aqui você não precisa montar uma homilia toda especial, um estudo todo especial. Basta você interpretar o texto. Basta você ser um simples interpretador de texto. Só isso. Isto é o meu corpo que é dado por vocês. Vocês quem? Ele estava falando vocês quem? Ele estava falando para mim e para você no ano 2023? Ou aqui ele estava falando para os discípulos que estava com ele? Isto é meu corpo que é dado por vocês, discípulos, judeus, meus conterrâneos, vocês que fazem parte das 12 tribos, como eu faço parte da tribo de Judá. Então vocês, israelitas, isso aqui, meu corpo é dado por vocês, israelitas, porque o povo gentil é o povo da fé, são os filhos da promessa que Deus fez a Abraão. Acorda, tu que dormes, acorda, tu que dormes, larga de ser ignorante. Você não é judeu, você não é israelita. Aqui Jesus falou para os judeus. Eu e você, se nós estivéssemos lá do lado de fora, nós fazíamos parte da promessa que Deus fez para Abraão. Abraão, olhe, conte as estrelas, conte assim será a sua descendência. Quem são os descendentes de Abraão? Não é o povo da fé? E o povo da fé, como Paulo diz lá em Romanos 9, o povo da fé não são os filhos da promessa? E quem são os filhos da promessa? É Romanos 9:8. Eu acho que eu não vou procurar não, mas está lá em Romanos. Lê o livro de Romanos. Não são os da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa que ele falou naqueles dias. Os gentios são filhos da promessa. Nós somos da fé. E a fé não tem envelope, a fé não tem pão, não tem suco, a fé não tem mão na cabeça, a fé não tem vassoura, a fé não tem caroço de feijão de Milão. A fé, o que eu faço aqui para você, é você encarar o invisível, é você crer que o invisível está em você. Isso daqui não é fé. Quem pratica isso aqui na ignorância, quem pratica isso aqui é burro. Quem pratica isso aqui é um cabeça de bagre. Quem pratica isso aqui é um incrédulo, é um religioso que não acredita na Bíblia. Você quer que eu fale o que com você, hein? Quer que eu fale o quê, hein? Ai, tadinho, ele não entende, meu Deus. Você não entende porque você é incrédulo. A verdade é essa. Não consegue interpretar um versículo desse.
E quer ser o pastor cuscuz, o bispo, o reverendo cuscuz. Quer ter autoridade. Não, eu sou o homem de Deus. Eu sou... Não interpreta um versículo desse. Fica aí com o seu farisaísmo. Fica com a sua religiosidade. Não consegue entender que aqui está escrito, mas Paulo não aprendeu com Jesus de Nazaré. Paulo não estava na mesa com os 13. Estava Jesus, o judeu da tribo de Judá, e mais 12 que faziam parte dos israelitas. Eram esses que estavam em volta daquela mesa participando da Páscoa judaica. Uma ordenância, lá em Êxodo, que eu vou ler para você, para o povo de Israel praticar perpetuamente. Porque isso era para lembrar, para eles sempre se lembrarem de quando Deus os tirou da escravidão do Egito. Isto é o meu corpo que é dado por vocês, judeus. Jesus de Nazaré não veio para todo mundo. Jesus de Nazaré veio para os judeus. Mateus capítulo 10, versículos 5 e 6. Mateus capítulo 15, versículo 24. Jesus disse, eu vim somente. Você consegue pelo menos entender a palavra, o que significa somente? O que significa somente? Somente eu vim para os perdidos da casa de Israel. Somente eu vim para você. Eu não vim para você não, viu? Eu só vim para você, judeu. Somente significa isso, somente. Somente essa garrafinha aqui que representava os filhos de Israel. O povo judeu. Por que ele não veio para os gentios? Porque os gentios são filhos de Deus. Nos dias de Paulo, que ele falava, pela promessa. Filhos da fé. Demorou 100 anos para Abraão, para Deus dar um filho para Abraão. Abraão, a mulher Sara, gerou Isaac. 101 anos, Deus vai para Abraão e fala, Abraão, eu quero seu filho. Eu quero que você ofereça ele holocausto. Bota ele lá no meio de galhada, no meio de arranha-gato e toca fogo que eu quero ele. Abraão não pestanejou, Abraão não pensou 2 vezes. Como pode? 100 anos para me dar um filho e agora quer... Não, ele não pensou. Levou o menino lá, Isaac. Quando ele levantou o cutelo, Deus falou, pode parar aí. Pode parar aí. Já mostrou a sua fé. Assim somos nós. Então, se você quer mostrar que você é um descendente, que você é um filho da promessa, viva como um filho da promessa vive. Pela fé. Não por obras, porque isso aqui é obra. Isso é obra. E eles faziam obra porque eles eram judeus. Comer pão e beber suco é uma obra. Tomar banho numa piscina é uma obra. Buscar Deus em templo é uma obra. Apresentar criança é uma obra. Buscar Deus em monte é obra. Levantar de madrugada é obra. Óleo na cabeça é obra. Chamar esses cães ladrões de homem de Deus é obra. E tendo dado graças, o partido disse, isto é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim, Jeová Jireh. Jeová Jireh, você que fala de Jeová Jireh, você consegue entender Jeová Jireh e você não consegue entender que fazer algo em memória de alguém é porque esse alguém está morto. Por isso que Jesus disse isso. Porque na quinta-feira, não foi na sexta, tá? Deixa de ser incrédulo. Sexta-feira Santa é coisa de católico para fazer dinheiro. Na quarta-feira à noite ele participou da Páscoa judaica. No crepúsculo da tarde, de 18 horas e pouco. Na madrugada de quinta, ele foi entregue pelo traidor, pela serpente, para se cumprir Gênesis 3,15. Na quinta tarde ele foi pendurado. Quinta, sexta, sábado, domingo, 3 dias e 3 noites para se cumprir o que aconteceu com Jonas, 3 dias e 3 noites. Esse negócio de sexta-feira santa, isso aí é só bufunfa. Então era para eles fazerem isso em memória dele, que ele estaria morto. Porque os discípulos não sabiam nada que ele ia ressuscitar no 3º dia, não sabia nada. Os discípulos só vieram reconhecer e entender isso lá em Lucas 24. Depois você lê. Eu não vou te dar um versículo que é 43 também, não. Deixa de ser preguiçoso. Abre lá em Lucas, capítulo 24, versículo. Eu não vou falar que é 43 em diante. Que Jesus falou, era preciso que se cumprisse tudo o que estava a meu respeito
nos profetas, nos salmos e na lei. Tudo foi cumprido a respeito dele. Aí sim, no versículo 40, eu não vou falar para você que é o 44, aí sim, ele abriu o entendimento dos discípulos. Você vê, os discípulos andou com ele 3 anos, vendo prodígios, maravilhas. Os discípulos, quando saíam para pregar para os perdidos da casa de Israel, faziam maravilhas, só que a mente deles está igual o povo de hoje. Mesma coisa, não entende nada de escritura. O entendimento ele só é aberto quando Cristo coloca a mente dele na mente da pessoa, aí a pessoa entende, aí as escamas caem, a mente, pronto, acabou, a pessoa entende tudo, a pessoa consegue interpretar um versículo desse, claramente, sem precisar de bispo, de reverendo cuscuz, sem precisar de missionária, não sei o que, porque você entende, porque é o Espírito, por isso que eu entendo Apocalipse, por isso que você entende de Apocalipse, porque Apocalipse é um livro espiritual, e só entende quem tem em mente de Cristo, senão não entende. Então foi aberto o entendimento deles. Façam isso em memória de mim. 25. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. É a nova aliança. Façam isso todas as vezes que o beberem, em memória de mim. Então eles estariam na quinta de madrugada. Deixa eu explicar direito. Quarta-feira acaba meia-noite, meia-noite e 1 começou a quinta. Na madrugada, o traidor Judas foi lá e entregou ele. Aí amanheceu o dia, o galo cantou 3 vezes. Aí durante as primeiras horas ali, até meio-dia, não sei se ele foi, eu acho que ele foi pendurado às 12 horas, a hora sexta. E quando foi na hora nona, que foi às 3 horas da tarde, ele entregou o Espírito. Eu acho que foi isso. Então, nesse interim, aí chegou quinta-noite. Os discípulos estavam escondidinhos. Aí era para fazer isso aqui, em memória dele, porque ele estava morto. Então era para eles fazer. Então, na quinta-feira à noite, lá escondidinho, eles iam comer um pãozinho, suco, como ele disse, para fazer em memória dele. Na sexta-noite, em memória dele. No sábado à noite, em memória dele. Porém, o marido voltou. Naquela época, eu acho que ainda era noivo, né? O noivo voltou no domingo. Aí ele ressuscitou ao amanhecer, ao raiar do dia. Para se cumprir as profecias. Acabou. De domingo, quando ele ressuscitou, domingo à noite, eles já não fizeram mais nada disso. Segunda noite não, sábado noite não, depois de 10 anos não, depois de 20 anos não, depois de 30 anos não. Acabou. Aí você vai falar, não, mas Paulo fazia o partir do pão. Partir do pão era um costume judaico. Partir do pão era um costume que eles tinham, mas eles não tinham essa cerimônia que essa babaquice fica hoje. Todo mundo, pô, é o cálicezinho. Vamos fazer a oração do chá. Vamos falar uns balabas, uns cantarábia. Agora come o pão. Apresenta o pão para papai. E come. Aquele pão feito por um carnal, por um negócio, eles comparam aquilo com não sei o que. Aí, acabou isso aqui. Era para fazer memória dele. Mas no domingo ele ressuscitou. Mas tudo bem, então como vamos falar a respeito, como Paulo pode ter ensinado isso para os gentios, se Deus proibiu. Mas de onde é que foi dado Ctrl+C? Você mexe com computação, você entende. Sabe o que é Ctrl+C, Ctrl+V? Você vai aqui no teclado, dá um Ctrl, aperta o C, copia, Ctrl+V e cola. Você pode ver que vai estar igualzinho. Isso aqui. Lucas 22, veja. Lucas 22, versículo 14 ao 23. Abra aí sua Bíblia, eu espero. Aí eles colocam até aqui, ó, ceia do Senhor. Por que ceia? O que significa ceiar? Significa jantar. Refeições a partir das 12 horas, 18 horas e 1 minuto é jantar, é ceiar. Até meia-noite, se eu não me engano. Então está assim, Lucas 22, 14. Chegada a hora, Jesus se pôs à mesa e os apóstolos estavam com ele. 12 apóstolos. Todos eles judeus. Jesus, judeu da tribo de Judá. Não tinha... Paulo nessa época aqui,
Paulo era perseguidor deles, matava, prendia. Eu acho que ou nessa época que Paulo ainda era adolescentão, acho que não tinha nem entrado na polícia, na guarda lá, eu acho que não. 15. Então Jesus lhe disse: tenho desejado ansiosamente comer essa santa ceia com vocês. Hã? Então Jesus lhe disse: tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa. Páscoa significava Pesach, passagem de ou passagem por. Significava a passagem deles pelo Mar Vermelho, pela libertação. Então, tenho desejado ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. Então, isso aqui era Páscoa. Por que tinha que ser antes e não depois? Porque a Páscoa era formada de ervas amargas, um cordeiro de 1 ano, sem defeito, perfeitinho, lavadinho, limpinho. E até as entranhas desse cordeiro tinha que ser lavado. Por isso que Jesus, como cordeiro, foi lavado no Rio Jordão. Porque ele não foi batizado para o arrependimento, porque Jesus não tinha pecado algum. Pecado eram as transgressões das leis de Moisés. Mas ele, como cordeiro, e pela lei que está lá em Êxodo, ele deveria ser lavado até as suas entranhas. O cordeiro foi lavado no Rio Jordão. Ele não foi batizado, ele foi lavado. Tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa. Então, por isso ser o cordeiro, e esse cordeiro que seria oferecido como libação na quinta-feira, porque ele passou, essa daqui foi quarta-feira à noite. Tanto que a quarta-feira é um dia muito especial. Você pode ver que a quarta-feira é um dia diferenciado da semana. Não sei se você já teve essa sensibilidade. A quarta-feira é um dia assim. Não sei se é porque é o meio da semana, só que é um dia diferenciado. Então ele tinha que participar, ele não participou mais, porque ele era o cordeiro. Tanto que lá em 1 Coríntios capítulo 5, Paulo disse: não comemoramos mais a Páscoa, porque o nosso cordeiro pascal já foi imolado, já foi oferecido como sacrifício. Não com os pães ázimos da mentira, não sei o quê. Depois você lê 1 Coríntios 5. Pois eu lhes digo que nunca mais comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. Quando se cumpriu no reino de Deus? No ano 70, quando ele voltou e julgou e estabeleceu o reino de Deus. Se cumpriu Daniel 7, 13 e 14. 17. E pegando um cálice, depois de ter dado graças, peguem e repartam entre vocês. Pois eu digo a vocês que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Anos 70. E a religião está por aí participando. Você vê como que é. Então, ó, aqui o entendimento está bem claro. Que ele estava sentado ali nas cadeirinhas, em volta daquela mesa, não sei o que, não sei o que. Aqui, ó, Páscoa. Então ele estava comendo a Páscoa judaica, ervas amargas, pão ázimo, pão sem fermento e o cordeiro estava ali, ele está ali roendo o ossinho, tudo ali, era isso que ele estava dentro. E dentro, e no contexto dessa Páscoa, ele fez o quê? Como algo simbólico, como algo para demonstrar que o corpo dele, que seria oferecido como propiciação, como oferta, como libação para libertar os judeus, e que o sangue dele, aquele cálice de vinho ali era para alimentar o sangue dele, que iria fazer. Então, aquilo era para demonstrar o quê? A fé dos judeus naqueles dois elementos e na Páscoa. Páscoa era ele, cordeiro, e os dois elementos. Mas depois que se cumpriu, acabou. Acabou. Então, se você pratica isso todo do primeiro domingo do mês, você está demonstrando que você não tem fé, você não acredita que ele... Quem faz isso ainda tem ele como... lá no sepulcro. Tem ele como que morto ainda. Olha que atraso desse povo, olha que atraso. Tá lá no versículo 26. Quer ver aqui, ó? Ó aqui, ó. Versículo 26, 1 Coríntios 26, ó. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem do cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele veio. Então, todo primeiro domingo, a religião, inclusive o nosso irmão que prega a graça lá, ele também está anunciando que Jesus está morto. Está aguardando. Você vê, ele prega de escatologia consumada, ele prega que Jesus já voltou, não volta mais, mas ele ainda participa disso. E Paulo Paulo falou que, porque todas as vezes comerem o pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Então, tem incredulidade maior do que esses religiosos, todo primeiro domingo comer pão e beber suco? Eles estão anunciando que Jesus ainda está morto, né? Aqui, ó, então continua aqui.
Pois eu lhes digo que nunca mais comerei, e pegando o cálice... Tá, então nesse contexto, quer ver a representação de beber suco, que coisa? É a representação do que? Da Páscoa, não é? Não é isso? Então tá. Depois eu vou te mostrar que essa Páscoa foi proibida para nós. Proibida. E proibida por Deus, tá? 17. E pegando um cálice, depois de ter dado graças, disse: peguem e repartam entre vocês. Pois eu digo a vocês que, de agora em diante, não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus, que foi o juízo do ano 70. E pegando um pão, tendo dado graças, partiu e lhe deu, dizendo: isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Fala para mim, isso daqui não foi dado um Ctrl+C e Ctrl+V e colado lá em 1 Coríntios aqui? Aqui, ó, isso aqui? Não foi dado isso? Não foi feito copiado e colado? Você acha que esses 3 versículos, você acha que isso daqui é o original de Paulo? Você acha que é exatamente isso? Esse escrito é exatamente o que está aqui? Isto é o meu corpo, que é dado a vocês, façam isso em memória de mim? Exatamente igual? Foi colado lá? Aí sendo que aqui no versículo 23, porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei? Paulo recebeu alguma coisa de Jesus de Nazaré? Sendo que assim está, quer ver? Não está aqui, mas eu vou colocar para você, ó. É Gálatas capítulo 1, será que é versículo 12 em diante? Deixa eu ver aqui. Ó aqui, ó, que coisa linda. Olha o que Paulo fala, ó, Gálatas 1, 11, ó. Mas informa vocês, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é mensagem humana, porque eu não o recebi de ser humano algum, nem me foi ensinado, mas eu o recebi mediante a revelação de Jesus Cristo. Então, se Paulo diz que não recebeu nada de ninguém, de homem nenhum, então como Paulo pode então ter, porque eu recebi do Senhor que também lhes entreguei. Como que Paulo então pode ter aprendido isso de Jesus ou de alguém que andou com Jesus? Hã? E pegando aqui, do mesmo modo, esse cálice, tá. Então tá. Aí aqui fala de Judas, aqui acabou. O que eu quero te mostrar com isso aqui? Então foi dado um Ctrl+C, Ctrl+V, pegou, copiou aqui, colocou lá em 1 Coríntios 11, versículo 23. Então quando se participa de um suco e de um pão e suco, você está fazendo uma representação de Lucas 22, correto? Que é dessa Páscoa aqui da cerimônia. Ou será que eu não estou interpretando certo isso aqui? Então está no contexto da Páscoa. Jesus comeu lá com os discípulos o cordeiro, ervas amargas, o que mais? Pão sem fermento, pão ázimo. E ele deu um pedacinho de pão para cada um. Este simboliza o meu corpo, que vai ser pendurado, e o suco e a uva, o vinho que recebe, o sangue que ia ser derramado. Correto? Correto. Então, como que Paulo, ou como a irmã disse, como que Deus lá no terceiro céu falou para Paulo, olha, ensine a comemoração da Páscoa, mesmo que seja só o pão e o suco, para os gentios. Sendo que assim está em Êxodo capítulo 12. Veja, assim foi instituída a Páscoa. Está até aqui, ó, no subtítulo da NA. A instituição da Páscoa. O Senhor disse a Moisés e Arão na terra do Egito: este mês será para vocês o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falem a toda a congregação de Israel. Ei, toda a congregação de quê? A Bíblia foi escrita de judeu para judeu. Nunca te falaram isso? A Bíblia foi escrita de judeu para judeu. Só existe 13 livros que é para nós. Só existe 13. De Romanos a Filemão. 13 epístolas de Paulo que foi falado para nós. O resto é tudo escrito para judeu. Mas não é o caso desse escrito. Então você vê aqui, ó. Êxodo 12, quando foi instituída a Páscoa. Mas depois você lê tudo aqui. Que não era para comer... A Páscoa não era para comer na casa de ninguém, era para comer separadinho a família. Então esse negócio de participar dessa Páscoa dentro dessas chamadas de igreja é outra mentira. Aí ele fala assim, ó, este mês será, no versículo 3, falem a toda a congregação de Israel, dizendo, no dia 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro segundo a casa dos pais e um cordeiro para a família. Aí você vai ver aqui que era para comer dentro da casa deles, não era para comer na casa de vizinho. Vamos lá para a proibição? Aí lá no finalzinho de Êxodo 12, do versículo 43 ao 51, assim está escrito. Aí eu te pergunto, você vai ler isso, aí você vai pôr na sua cabeça. Vem cá, como que Deus ia ensinar Paulo a ensinar a Páscoa para os gentios se Deus proibiu lá atrás?
Seria esse Deus, o Deus dos deuses, o Criador de tudo, um Deus inconstante? Seria um Deus que se arrepende dos seus atos? Êxodo 12:43. O Senhor disse a Moisés e a Arão, esta é a ordenança. O que significa a palavra ordenança? É palavra de ordem, né? Da Páscoa. Nenhum estrangeiro comerá dela. Opa! E aí, você sabe o que significa estrangeiro? Quem não era judeu. Então, se eu estivesse lá, há quantos anos tem isso aqui? Vamos chutar aí uns 5, 7 mil anos? Se eu estivesse lá e você do outro lado, se você não fizer parte dos israelitas, não fizer parte das 12 tribos, então nós éramos proibidos de chegar perto. Quanto mais comer, era proibido até de chegar perto. O Senhor disse a Moisés, Arão, esta é a ordenança da Páscoa, nenhum estrangeiro comerá da Páscoa dela. Porém, todo escravo comprado por dinheiro, depois de ser, aqui ó, circuncidado. Dentro dessas chamadas igrejas, dentro dessas chopanas, vamos dizer que isso daí vamos dizer que deveria ser comemorado nos dias de hoje. Esse irmão lá que prega graça, vamos falar o nome dele, que eu não estou falando mal, o Elivelto. Assim falaram que ele ainda participa do pão e do suco, que ele participa disso. Então vamos dizer que o irmão Elivelto, eu pergunto, irmão Elivelto é circuncidado? Não, mas é porque não é a Páscoa que nós comemos, nós participamos do pão e do suco. Ué, mas o pão e o suco não está no contexto da Páscoa de Lucas 22? Ou será que eu não estou conseguindo interpretar isso? Coloca no comentário o que você acha. Será que eu não estou conseguindo interpretar isso? Não estava no contexto ali? O pão sem fermento, o cabrito, o cordeiro, o leão, o lobo e as ervas amargas, não estava tudo ali? E no final não teve o pão, que esse pão provavelmente foi o pão ázimo, partido. Provavelmente não, tem que ter sido, porque era o pão sem pecado, sem transgressões, foi dado para eles. E o vinho que representava o sangue dele, não estava no cardápio da Páscoa? Estava. Então, esse irmão, Elivelto, se você estiver assistindo isso, veja bem, eu não estou te falando mal, não estou criticando, não estou falando nada. Eu apenas estou falando porque colocaram no comentário que você ainda participa. Aí eu pergunto, esse irmão, ele é circuncidado? Porque aqui está falando que depois, aqui ó, porém todo escravo, os estrangeiros, quando ele fosse comprados pelos judeus por dinheiro, depois de circuncidado. Circuncidado era o quê? Era um dos rituais principais dos 613 itens das leis mosaicas, que era cortar o prepúcio do menino com 8 dias de nascido. A fimose, vamos dizer assim, é como se fosse uma fimose. E o irmão Elivelto, será que ele é circuncidado? Esses outros que ficam todo primeiro domingo ou segundo domingo praticando esse ato, os homens são circuncidados? O reverendo Cuscuz, será que ele é circuncidado? Será que fizeram a fimose dele? Porque a fimose é estudo clínico, é coisa da medicina. Não confunda. Fimose eu estou só dando para mim não falar aqui como que pega um instrumento lá e pega não sei o que e abre não sei o que. Eu não vou ficar falando isso aqui. Então é como se fosse uma fimose. Tá? Meu irmão mesmo, quando era pequenininho, ele operou da fimose. Mas não tem nada a ver. Fimose com circuncisão. Circuncisão, todo menininho macho judeu, ao 8º dia tinha que ser cortado o prepúcio dele ali, aquela pelezinha embaixo tinha que ser cortada. Que é a fimose para poder não sei o que, não sei o que. E aí? Esses, você que frequenta ou frequentou, o seu líder religioso, o pastor Maria Mole com cachaça, ele é circuncidado? Aquele lá que fica todo no primeiro domingo, todo arrumado, terninho na régua, cabelinho na régua, terninho todo esticadinho, aquilo ele coloca até etiqueta para mostrar que pagou 10 mil reais em 10 prestações, para falar que ele é diferenciado. Anelzão daquele anel. Você já percebeu que esses cães... Eu sou casado há, sei lá, 55, 70 anos. Sei, ó, o respeito entre eu e minha mulher continua, mas a aliança há muitos anos, eu engordei umas arroba e acabou. Eu não vou pagar 1.000, 2.000, sei lá quanto custa a aliança. Você acha que eu vou? Eu compro isso tudo de picanha e como. Não tem nada a ver, não. Vale o respeito. Você percebeu que esses cães,
quanto mais título eles têm deles mesmos, eles são pançudo, papudo, e as aliançonas dos bichos é uns negoção assim. Pega quase essa parte toda aqui do dedo, assim, para mostrar. Relojão, aqueles relojão todo não sei o que, diploma todo cheio. Você já percebeu que esse povo aí é? Será que esse daí ele é circuncidado? Você que é um obreirinho, você que é um colaborador nesse lugar, você é circuncidado? Você que anda oferecendo pão e suco, hein? Você vê, tá tudo na contramão. Tá tudo fora de contexto. Tá tudo na mentira, tudo debaixo de engano. Se Deus levasse em conta a ignorância que ele levou até o ano 70 e que continua na mansidão de Deus, não ficava uma pessoa na terra. Porque todos estão debaixo de maldição. Eu agora que eu estou conhecendo 0,01% da revelação de Deus. Agora que eu estou... Mas até... Geraldo, quantos anos que tem que eu conheço, que é o mais antigo que fala da graça? Geraldo, quantos anos que Geraldo prega a graça? 8, 10, 12 anos? 15 anos? Você vê. É um bebezinho a graça ainda. Perante as coisas seculares, milenar que tem, é um grão na areia do mar. Então, se a paciência de Deus não fosse algo infinito, não tinha mais ninguém, nem planeta Terra existia mais. Então, veja... Porém, todo escravo comprado por dinheiro, depois de ser circuncidado, comerá a Páscoa. Então, depois de ser circuncidado, aí sim, poderia. 45. Veja outra coisa aqui, ó. O estrangeiro, o gentil e o assalariado não comerão dela, meu Deus do céu. Volta a ser prolixo, me desculpa. Quando se participa de um copo de suco e um pão, não é uma representação de Lucas 22. E Lucas 22 não foi a Páscoa judaica? Como que Deus iria passar para Paulo? Paulo, olha, vem cá. Eu estou agora passando para você a instrução da Páscoa, para você passar para os gentios. Aí você do outro lado, você é tão rigoroso, você, não, mas você está sendo ignorante, você está sendo burro. O que Paulo aprendeu é só o pão e o suco. Sim, carinha pálida. Sim, lobinho. Mas Lucas 22 não volta a falar num pão e o vinho não estava ali no métier, não estava no cardápio da Páscoa? Sim, então. Você acha que Deus ia fazer isso? Sendo que o cordeiro, sendo que ele deu na manifestação de filho, o filho dele para ser oferecido como libação, como sacrifício, perpetuamente, derramou o sangue perpetuamente. O que você acha? O estrangeiro e o assalariado não comerão dela. Paulo então esqueceu disso daqui. Paulo que aprendeu tudo aos pés na escola de Gamaliel. Paulo esqueceu dessa aula que ele teve com Gamaliel a respeito disso, meu Deus do céu. 46. O cordeiro deverá ser comido numa só casa. Não era na igreja, templo religioso. O cordeiro deverá ser comido numa só casa. Não levem nada da carne para fora da casa, nem lhes quebrem osso nenhum. Tanto que o cordeiro Jesus, você vê que quando quiseram quebrar, já é por causa da Páscoa, né? Então quando quiseram lá quebrar, quebrou do primeiro ladrão, para ver se para morrer mais rápido. Aí quando quebrou do segundo, aí quando chegou Jesus para quebrar o osso na perna dele, para ele morrer mais rápido, ele já tinha entregado o espírito. Ali só estava o corpo mortal de um judeu da tribo de Judá. Não foi quebrado nenhum osso dele, para se cumprir o cordeiro da Páscoa. Toda a congregação de Israel o fará. Opa! Deixa eu colocar na NVI se fala israelita aqui. Deixa eu ver aqui. Não. Toda a comunidade de Israel terá que celebrar a Páscoa. Essa daqui fala mais claro, né? 48. Qualquer estrangeiro residente entre vocês que quiser celebrar a Páscoa do Senhor terá que circuncidar todo o sexo masculino da sua família. Então poderá participar como natural da terra. Nenhum incircunciso, aqui ó, os gentios aqui, ó. Nenhum incircunciso poderá participar. Lembra que de Romanos a Filemão, Paulo pregou o evangelho da incircuncisão? As boas novas da incircuncisão? Lembra-te? Então, olha aqui. Então, incircunciso significa o povo gentil. 49.
A mesma lei se aplicará ao natural da terra e ao estrangeiro, olha aqui, residente. 50. Todos os israelitas fizeram como o Senhor tinha ordenado a Moisés e Arão. No mesmo dia, o Senhor tirou os israelitas do Egito, organizados segundo as suas divisões. Então, pronto. O que eu tinha que falar, falei aqui. Então, o título desse aqui eu já vou até colocar aqui. Como Deus, ou Jesus, ou Cristo, iria ensinar Paulo a respeito da Páscoa para os gentios. Se quando foi instituída a Páscoa, e lá em Êxodo, sei lá, 7, daquela época lá, 5.000 anos atrás, 7.000 anos, 10.000 anos atrás, aí Deus iria virar a casaca e depois ia voltar atrás e falar, não, Paulo, também os gentios têm sim direito, eles têm sim, porque eles são circuncidados no espírito. Ué, mas a Páscoa era a lei da Páscoa. E o fim da Páscoa, o fim da lei foi Cristo. Se o fim da lei foi Cristo, como que Cristo mesmo iria ensinar lei? Se o fim da lei foi Cristo. O que você me diz? Cobra tem nariz? Então eu vou encerrar por aqui. Eu espero ter sido útil e eu peço a sua contribuição nesse canal. Dessa vez eu vou pedir mesmo. Ó, joinha, compartilhe esse vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva, ative o sininho para receber novas notificações. E vamos em frente, com muita confiança, cada dia mais, com ousadia, com intrepidez, sem medo de ser feliz, falando da palavra de papai, falando do que nós estamos entendendo. E a você, seja mais humilde, seja mais inteligente, procure ser mais racional na leitura. Não leia a Bíblia com pressa. Não queira fazer aquele negócio ticando aqueles quadradinhos. Vou ler a Bíblia em 1 ano. Não faça isso. É melhor você demorar 1 ano para você ler entender um versículo do que você querer ler a Bíblia toda em 1 ano e não entender bolufas. Porque você pega um versículo desse, em um versículo tem tantos esclarecimentos, em um versículo tem tantos entendimentos, porque a palavra de Deus ela é viva. Claro que ela é viva. Se ela não fosse viva, um canal igual a esse meu duraria 6 meses. Não teria mais nada para falar. Mas como ela é viva, você lê um versículo hoje, semana que vem, daqui a 15 dias você vai falar sobre aquele versículo, já aparece um entendimento ainda maior nas entrelinhas. E assim Deus vai falando com a gente, através da palavra dele. Tá bom? Então não caia na onda, não. Isso é balela. Você acha que Deus ia ensinar Paulo a quebrar o pacto dele? A quebrar a ordem dele? Deus ia falar, não, olha, eu me arrependi. Quer saber de uma coisa? Ô Paulo, é o seguinte, agora eu vou voltar atrás, tá? Eu vou ser igual a você, vou ser 2 caras. Porque Paulo, quando tinha o livre-arbítrio, ele matava, ele prendia, ele açoitava. Aí quando Jesus encontrou ele lá na estrada de Damasco, falou, Paulo, chega, seu livre-arbítrio, chega. Agora não, da agora para frente, você vai sofrer por aquilo que você fazia os outros sofrer. Você agora vai falar de mim. Você agora será levado a reis, a gentios, a judeus, para falar de mim. Aí Deus ia falar, não, Paulo, eu me arrependi de ter criado essa Páscoa, e agora eu quero que você ensine os gentios também a praticar a Páscoa, não sei o que lá. Na minha cabeça não entra isso, você vai me desculpar, entendeu? Na minha cabeça não entra o entendimento desse. Como que vou ter Deus, vou achar que Deus foi 2 caras, Deus foi incoerente, inconstante? Tá bom? Então eu vou deixar com você. Hoje é sábado, eu vou pôr esse vídeo amanhã. Não sei se tiver alguma coisa, mas eu vou pôr ele amanhã, 12h05. Eu coloquei ele domingo, 12h05, tá bom? Então, até a próxima, se assim o papai permitir. Tchau, tchau.